Olá, boa tarde. Começamos agora mais um Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Em destaque nesta edição, informações a respeito do andamento do mercado da soja, como é que vem o aquecimento aqui no Brasil, que se mantém muito aquecido nas vendas, e o andamento da comercialização norte-americana para a soja. Você vai acompanhar também como vem a nova safra na Argentina, plantio da soja, do milho e também a colheita do trigo. Mercado físico, mercado futuro para café e também para soja. Vamos ver como é que aqui no país tem reagido os mercados depois de um dia de feriado. E ainda hoje, nesta edição, o resultado da pesquisa cafeeira do Brasil do ano de 2017 e as principais queixas dos cafeicultores. Você confere previsão do tempo e muito mais a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Depois dos episódios de chuva que aconteceram nas regiões cafeeiras do Brasil no fim de setembro e início de outubro, as floradas da safra 2018 do café aconteceram em boa parte do país. A situação trazia alívio aos cafeicultores do Brasil que aguardavam por estas chuvas. De lá para cá, no entanto, o tempo tem sido seco e as temperaturas bastante altas, o que já traz nova preocupação para essas áreas que registraram floradas no país. De acordo com a cooperativa Coxupé, as altas temperaturas e o clima seco já prenunciam uma safra 2018 que não deve ser positiva. Ainda nessa edição a gente fala mais sobre a expectativa da cooperativa Coxupé, que é uma grande da área de café do Brasil, a respeito da futura safra do grão. E a gente ainda comenta hoje sobre as principais queixas dos cafeicultores do Brasil em relação à última safra que passou. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora algumas informações importantes para o mercado que foram divulgadas durante esse último mês de outubro. Entre elas, trazemos o que acontece com a produção norte-americana, dados que serão renovados na próxima, ou renovados ou não, na próxima semana com o próximo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Então aqui nós vamos rever algumas informações importantes, começando pela produção norte-americana, na qual tem-se tido uma expressiva, pode-se dizer, principalmente entre julho e agosto, elevação na expectativa de produção, mas que para o próximo relatório de novembro, com uma produtividade que se espera ser menor, deve ter realmente uma redução nessa expectativa. Os últimos levantamentos trouxeram para a temporada 17 e 18, 115 milhões e 940 mil toneladas em julho, em agosto 119 milhões 230 mil, setembro 120 milhões 590 mil, outubro veio em linha com 120 milhões 580 mil toneladas de soja a serem produzidas. Dando destaque ainda, vamos ver como é que vem as exportações norte-americanas. Exportações norte-americanas na última temporada, 59 milhões e 160 mil, e ela vem subindo a sua expectativa durante os últimos meses para a temporada 17 e 18. Agora, em outubro, foi confirmado os mesmos números de setembro, com 61 milhões 240 mil toneladas. As vendas, na avaliação da Agricultura BR, vêm aceleradas porque já passam de 30 milhões de toneladas, são cerca aí, quase 50% de vendas dessa meta de exportação. A Agricultura BR segue trazendo essas informações, agora mostrando um pouco a respeito dos estoques norte-americanos. Vamos ver essa questão de estoque, que estoque nos Estados Unidos vem assim. Temporada 16-17 fechou com 11 milhões e 170 mil toneladas em estoque de passagem. Julho, 12 milhões e 530 mil, agosto, 12,94, setembro, 12,93, outubro recua para 11 milhões e 720 mil toneladas da oleaginosa, tendo aqui uma situação de estoque um pouco menor do que aquilo que vinha se apresentando. Então, soja nos Estados Unidos mostra um bom alinhamento naquilo que se diz respeito a estoque de passagem e também nas estimativas de exportação. As vendas da soja norte-americana da nova temporada 2017-2018 já se aproximam de 50% da meta desta nova temporada.
Volume de vendas já ultrapassa 30.380.000 toneladas. O ritmo de vendas avulsas do grão também segue em linha com o que se acontecia nos mesmos períodos dos anos anteriores. É isso que a Agricultura BR destaca agora. Acompanhe comigo na sua tela que, em relação às vendas avulsas de soja dos Estados Unidos até a data 24 de outubro, no ciclo 14 e 15, o volume alcançava 1.260.000 toneladas. Na semana até a data 24 de outubro, no ciclo 15 e 16, chegava a 1.950.000. Temporada 16-17, 1.960.000 toneladas, e o mesmo volume foi atingido nesse mesmo período, no ciclo 17 e 18, fechando em 1.960.000. Ritmo de vendas de soja norte-americana segue em linha, então, com o que acontecia nos anos anteriores. Agora a gente vê na tela o quanto de soja, então, já foi comercializada deste novo ciclo. A meta, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é alcançar 61.200.000 toneladas. Até o momento, como já vimos, foram vendidas 30.380.000 toneladas do grão. Vamos agora acompanhar como que vem operando o mercado de Chicago nesta sexta-feira. Soja negociada por lá sofre influência do ritmo de colheita nos Estados Unidos, que avança bem, mas também por conta dessas vendas bastante aquecidas. Essa situação geralmente traz a soja para cima. A gente acompanha o que acontece no mercado hoje. Os negócios nesta sexta vêm caindo, mas ainda assim as posições de março e maio do ano que vem operam acima dos $10 por bushel. Soja negociada para novembro vem a $9,82 mais 50, com queda de 0,65%. Os negócios para janeiro caem 0,72, vem a $9,92 por bushel. Posição de março, $10,02 mais 50, baixa de 0,69%. E a posição de maio do ano que vem cai 0,71%, vindo agora a $10,11 mais 25 por bushel. A Agricultura BR agora mostra um outro cenário que também vai ter atualizações na próxima semana em torno da produção de soja aqui no Brasil. Essa produção de soja que nós vamos mostrar agora é a visão da estatal brasileira, que em seu primeiro levantamento para a temporada 2017 e 2018, Conab trouxe números bem interessantes e também com uma utilização muito forte de soja. Agora, o que fica desse levantamento é em torno da situação do que vai ser produzido, que vai ter de oferta de soja para a temporada 17 e 18 e a demanda. A situação ela é tão acirrada, né, tem uma demanda tão forte que mesmo com mais uma safra muito cheia no Brasil, apesar de não repetir a safra recorde de 114 milhões de toneladas, ainda assim Brasil fica com arroxo em relação a essa relação de oferta e demanda. É o que nós vamos mostrar agora. Nós trazemos aqui produção de soja nas últimas temporadas. O Brasil vem estimando, né, e vem colocando maior produção. Mesmo a temporada 15-16, que teve problema climático, nós tivemos aqui uma produção muito próxima à temporada 14 e 15, vem aumentando essa produção. Na 12 e 13 eram 8.490.000 toneladas, a 13 e 14 sobe 4 milhões e meio, na 14 e 15 chega a 96.220.000, 15 e 16 por conta do clima cai um pouco para 95.430.000 e chega a 16 e 17 em temporada recorde com 114 milhões e 70 mil. Por enquanto, a Conab estima 107 milhões e 130 mil toneladas de produção de soja no país, de acordo com seu último levantamento para a produção brasileira da oleaginosa.
Outro dado importante em relação à soja no Brasil fica por conta de exportações e também estoques brasileiros de passagem. Nós trazemos aqui essas informações, mostrando agora consumo nacional, é um outro fator que vem ampliando e, curiosamente, entre a temporada 16-17 e a nova 17-18, há uma redução para a produção brasileira, para o consumo brasileiro de soja. Essa situação aqui de um consumo um pouco mais baixo na 17-18, ela de certo modo é fundamental, principalmente para o equilíbrio, aí principalmente pensando como governo, para equilíbrio, porque se essa redução não haver, teria uma dificuldade muito forte o Brasil nos seus estoques de passagem. Faltaria soja no Brasil, mesmo vindo de safra recorde, mesmo entrando numa safra que deve ser muito boa, afinal são mais de 100 milhões de toneladas. Muda o gráfico aqui, que aqui nós mostramos consumo com uma ligeira redução para o consumo e agora as exportações. As exportações, elas se elevam, a exportação brasileira continua muito cheia, vem em linha com aquilo que aconteceu na 16-17, que foi estimada, que ainda estamos vendendo essa safra em 65 milhões de toneladas, 17-18 com uma redução de 64 milhões de toneladas. Então aqui nós já temos uma redução de 1.500.000 toneladas, 1.600.000 toneladas, que é o que garante ter algum estoque no Brasil para a soja. Veja só aqui o próximo gráfico, próxima tela mostra a situação, aqui está mostrando a exportação de soja, pode trocar aqui para nós, a situação de exportação de consumo de soja, somada à exportação, tira do país cerca de 1,5 milhão de toneladas, enquanto que os estoques brasileiros, eles reduzem bastante, caem mais de 3 vezes, entretanto, ele consegue dar uma manutenção de poucos dias, chega aí a 4, 5 dias garantidos de consumo no país. E isso só é possível ter esses dias garantidos no final da temporada, portanto, estoque de passagem, exatamente por conta dessa redução estimada pela Conab em seu último levantamento. Na edição de hoje do quadro Caminhos da Produção, uma parceria entre a ProSoja MS e o Canal do Boi, você vai acompanhar uma entrevista feita pelo Fabiano Reis com o pesquisador da Embrapa Soja, Júlio César Franchini. Eles conversaram a respeito da importância de se fazer consórcio na segunda safra. Acompanhe. Júlio, nós estamos aqui em uma área que trabalha a primeira safra com soja, segunda safra com milho. Estamos vendo uma cobertura de solo que está bem coberto o solo, isso garante alguma proteção. Em termos de trabalho, essa situação aqui ela é positiva para o produtor, é positiva para a área de produção? Bom, Fabiano, no longo prazo que a gente tem observado, tem áreas muito boas, como é o caso aqui da fazenda, com bom manejo, mas no longo prazo o sistema soja-milho, segunda safra, o milho segunda safra, ele produz até uma boa quantidade de palha, aí na faixa de 6, 7 toneladas por hectare, mas esse período até o plantio da soja, normalmente você vai plantar a soja, ele está dando 60% só de cobertura, ou seja, nós vamos ter 40% aí de solo exposto, que pode ser um solo mais suscetível à erosão, onde vai ter espaço para desenvolver a buva e o capim amargoso. E também essa diminuição na proteção do solo também vai deixar o sistema mais vulnerável à questão da compactação. O sistema soja-milho é um sistema bem intensivo, e nós temos aí tráfego importante, principalmente colheita de soja em mês de janeiro, fevereiro, com solo úmido. Então existe uma pressão do sistema em cima da qualidade física do solo. Então no longo prazo, o que a gente tem observado é perda de qualidade do ponto de vista físico. Em relação a essa perda de qualidade, alguns produtores trabalham a segunda safra com outras culturas. No Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul se cultiva algodão, por exemplo, e nós temos muitos agricultores que têm feito a consorciação, trabalhado de alguma forma com integração. Como que o senhor avalia essas soluções hoje de campo? Olha, principalmente o grande limitante hoje do ponto de vista técnico, lógico que muitas vezes o lado econômico é o que direciona as coisas, mas do ponto de vista técnico, nossos sistemas eles são pouco diversificados. Então essa é a grande limitação.
né, do nosso sistema. Isso causa uma série de impactos, né? Como essas plantas daninhas resistentes, a própria compactação, por a gente estar usando plantas que geram pouca biomassa e também tem sistema radicular pouco agressivo. Quando você começa a fazer consórcio, começa a diversificar, aí a situação muda. Então a diversificação, tanto aqui no MS, né, eu acho que o MS ele está liderando esse movimento aí dentro do país, onde tem a maior área de consórcio de milho com braquiária, né? Então realmente é uma saída muito importante para dar sustentabilidade, para manutenção de renda, porque com isso o produtor ele vai conseguir ter estabilidade de produção e ele vai ficar menos vulnerável à questão climática aí que a gente acompanha, que todo ano a gente tem uma história diferente. Falando em termos práticos, além de conseguir durante um período ter uma engorda de bovinos, por exemplo, você tem uma cobertura de palhada melhor no solo. Esse seria um dos grandes resultados com a consorciação com a braquiária? Sim, a palhada, claro, a parte animal, né, para quem tem a integração completa com os animais, né, ela muitas vezes supera o rendimento do milho, né, aí com a produção de carne e arrobas por hectare você vai ter uma renda igual ou superior à que você tem no milho, com benefícios, né, que o que acontece quando você tem animais, ele também, o processamento desse material orgânico aí pelos animais, o retorno dos dejetos, a própria urina faz com que a atividade biológica seja diferente. E todos aqueles produtores que na prática já estão fazendo integração, eles observam que o pastejo aumenta a produtividade da soja, né? Isso no caso da integração. Agora, o bom manejo depois para o plantio direto da soja vai deixar mais palha, então o controle de plantas daninhas resistentes é melhor, conservação de água, o trabalho que as raízes fazem, né, também melhorando a estrutura do solo, tudo isso retorna em aumento de produtividade de soja, né, que é muito importante para o produtor. É mais rentabilidade, mais resultado, principalmente até no médio prazo, né, para o produtor rural, a partir de mais uma safra de resultado, não é isso, Júlio? Júlio, para o produtor que está começando esse trabalho, tem alguma de consorciação, na segunda safra principalmente, tem alguma indicação, algum conselho que você daria a ele? Olha, o conselho que a gente dá para todos os produtores, né, você precisa, aqueles que não estão fazendo, eles ficam muito receosos, né, na questão técnica, tem o medo da perda de produtividade no milho, no caso do consórcio, né? Então é necessário um período de aprendizado. O que a gente recomenda é sempre começar com uma área menor, né? Aí em torno de 20% da área, para exatamente você fazer o ajuste desses detalhes técnicos, né? E depois que passar dessa fase, normalmente os produtores naturalmente eles passam por um processo de aumento de área, porque os benefícios eles são, no curto prazo você já tem benefícios, né? É lógico que tem coisas que demoram um pouco mais de tempo para acontecer, né? Como a próprio aumento da taxa de infiltração de água no solo, né? Demora um pouquinho mais para acontecer, mas nós já temos resultados que mostram, por exemplo, hoje tem uma tendência muito grande de tirar a curva de nível, né? Então aqueles que estão fazendo consórcio, pelo aumento da taxa de infiltração, você consegue colocar menos curva de nível na área, né? Melhora bastante a questão operacional, porque você está melhorando a qualidade de infiltração de água, qualidade do solo. Você viu ali o Júlio César Franchini, ele que é pesquisador da Embrapa Soja e falava a respeito dessa segunda safra, principalmente uma segunda safra de milho consociada com pastagem. É uma tecnologia importante, ela traz benefícios para o solo, isso para quem é agricultor, quem está cultivando milho, principalmente preparando o solo para ter mais nutrientes para produção de soja em primeira safra. E claro que ela traz um apoio muito importante para quem tem gado para colocar sobre essas áreas de produção. É por isso que falamos agora um pouco a respeito de embarques brasileiros de carne bovina in natura, que durante o mês de outubro voltou a subir. Teve uma alta importante de 111 mil para 119 mil toneladas entre setembro e outubro dos embarques brasileiros de carne bovina in natura. Veja só conosco o que aconteceu nos últimos meses. Em
Em maio, teve 90.400 toneladas embarcadas, em junho subiu para 100.200 toneladas, julho 106.400, em agosto bateu o recorde aqui do ano, 123.100 toneladas embarcadas, setembro 111.900 e agora outubro 119.100 toneladas que foram embarcadas de carne bovina in natura. São números importantes para o mercado, mostra ali uma situação de reação bem importante. Agora, outro fator que chama atenção é que esse número aqui embarcado, ele faz com que a receita para a indústria frigorífica exportadora fique atrás apenas do mês de agosto, que foi o recorde, com mais de 123 mil toneladas embarcadas. Veja só conosco, aqui é faturamento, é receita da indústria frigorífica. Em maio de 2017, foram 382 milhões e 800 mil dólares faturados. Junho, 422 milhões e 300 mil dólares. Em julho, sobe para 450 milhões e 700 mil dólares e chega a 520 milhões e 900 mil dólares que foram faturados com a carne bovina in natura. Setembro, 471 milhões e 400 mil dólares, enquanto que agora em outubro chega a 503 milhões e 200 mil dólares. Em relação ao valor da tonelada de carne bovina in natura embarcada, os números pagos pela tonelada são muito próximos. Veja só conosco aqui para o ano de 2017 o que vem acontecendo. Aqui temos as exportações de carne bovina, o valor por tonelada, 4.230 dólares em maio, 4.210 dólares em junho, julho vem para 4.230 de novo, repete esse número, é na casa de 4.230, setembro 4.210 mil dólares, enquanto que outubro sobe mais uma vez para 4.222 dólares, portanto, mantendo uma certa linha dos valores da tonelada da carne bovina in natura exportada pela indústria de carne bovina do país. O preço da soja subiu no Brasil nos últimos dias em função da alta do dólar aqui no país. Nos principais portos onde o grão é exportado, Porto de Santos e Porto de Paranaguá, o valor da saca já alcança os R$ 74. É isso que a gente acompanha agora, a evolução dos preços nos portos nos últimos 15 dias. No Porto Paranaense, há uma alta de 2% em 2 semanas, já que no dia 19 de outubro, Porto pagava R$ 72,50 por cada saca do grão. No dia 25, subia para R$ 73 este valor e para R$ 74 no dia 27 do mês. No mês de outubro, o encerramento fechou em R$ 73 no dia 31, mas novembro abriu com nova alta para a soja no Porto de Paranaguá. Nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, cotação já volta para os R$ 74. No Porto de Santos, o valor é o mesmo nesta sexta-feira, R$ 74 por saca, mas lá atrás, no dia 19 de outubro, o valor estava em R$ 73. Este patamar se manteve assim até o dia 25 do mês e no dia 27 alcançava os 74. No fim de outubro, houve também uma baixa na cotação da saca do grão, retornando aos R$ 73 no dia 31. Mas novembro abre com nova alta para a soja em Santos. R$ 74 é o valor negociado nesta sexta, dia 3 de novembro, acumulando ganhos, portanto, de 1,5% nos últimos 15 dias. Vamos agora falar sobre o plantio da nova safra de grãos no Brasil. Vários estados produtores já conseguiram deslanchar com o plantio da nova safra com o retorno das chuvas mais regulares. Um dos estados que ainda vinha enfrentando bastante atraso por conta da falta de precipitações era o estado de Goiás. Estava bem para trás em relação aos demais estados produtores. Agora, no entanto, a previsão é sim do retorno desse tempo mais úmido. Quem traz os destaques é a Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem.
Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja no estado de Goiás ainda segue atrasado. Até a semana passada, apenas 6% de áreas já haviam sido semeadas, em comparação com o ano anterior, que durante o mesmo período, já mais de 40% de áreas já haviam sido semeadas. E durante este ano, foi o atraso das chuvas que também atrasou as atividades de plantio. Agora, no decorrer dos últimos dias, as instabilidades começaram a se espalhar pela região centro-oeste de forma mais expressiva, tanto que nessas áreas aqui no sul do estado de Goiás, a umidade do solo até acabou aumentando no decorrer dos últimos períodos. Agora, no decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuvas abrangentes e com forte intensidade no estado de Goiás, acumulados que podem até ultrapassar 50 milímetros até o dia 8 de novembro. No decorrer do período seguinte, a chuva ainda vai seguir persistente e ainda com forte intensidade. Acumulados elevados podem alcançar até 50 milímetros no norte do estado de Goiás. Agora, nas áreas mais ao sul, a chuva até perde um pouco mais de intensidade, mas ainda assim deve chover de forma menos expressiva, o que ainda deve seguir colaborando para o aumento da disponibilidade hídrica do solo. No decorrer do terceiro período, até o dia 18 do mês de novembro, a chuva vai voltar a ganhar força no estado de Goiás, principalmente no norte. Acumulados em torno de 50 até 70 milímetros podem ocorrer no estado goiano. Então, ao longo das próximas semanas, as condições vão ser bastante satisfatórias para esse plantio das lavouras de soja, porque as instabilidades vão se tornar cada vez mais abrangentes e também ganhar intensidade. Com isso, vai ter potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e favorecer o plantio da soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. Destaque agora é a movimentação cambial no Brasil. Cotação do dólar comercial no país. Depois do feriado desta quinta-feira, dia de finados, mercado do câmbio volta a operar e o dólar volta a operar com alta. A alta é expressiva nesta sexta-feira, passa de 1%. Veja comigo a quanto chega a moeda norte-americana neste momento no Brasil, a R$ 3,31. A alta é de 1,34% para a moeda norte-americana. Certamente vai formar uma janela de oportunidades ainda melhor para a comercialização da soja e de outros produtos que sofrem influência da cotação norte-americana no país. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala sobre a safra 2018 de café no Brasil e também todos os destaques sobre a safra de grãos na Argentina. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Por aqui é hora de falar sobre o setor do milho no país. A gente começa trazendo a cultura no quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta de hoje vem lá do interior da Bahia. É o Rogério que mandou para a gente. Vamos ler o que ele diz. Gostaria da previsão do tempo para a minha região. Ele fala que aqui começou a chover hoje no sul do Piauí. Até quando vai chover então para plantar milho? Tá aí a pergunta do Rogério, ele que é de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Rogério, a previsão parece que é boa para as atividades de campo. A Juliana Rezende traz os detalhes. Respondendo o telespectador Rogério, da região de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, que quer saber agora como é que as chuvas vão se comportar no decorrer dos próximos períodos. Já começou a chover em algumas áreas do interior do Nordeste, como também o sul do Piauí. E agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda está baixa nessas áreas do interior, porque as instabilidades vêm retornando aos poucos.
Nos próximos dias, já vai ter previsão de chuva em grande parte do interior do Nordeste e também na região de Campo Alegre de Lourdes. Só que a chuva ainda vai vir de forma mais fraca, porque os acumulados mais expressivos vão ficar concentrados do oeste ao sul da Bahia. Nessas áreas aqui do sul do Piauí e também do norte da Bahia, previsão de pancadas isoladas e também com baixos acumulados. No decorrer do segundo período, entre os dias 9 até o dia 13 de novembro, a chuva agora vai ganhar intensidade entre o norte da Bahia e também no sul do Piauí. Acumulados que podem alcançar em torno de 30 até 50 milímetros, porque a chuva mais forte ainda vai seguir concentrada do oeste ao sul da Bahia. Previsão de acumulados bastante elevados, em torno de 100 milímetros, aqui em toda a metade sul baiana. No decorrer do terceiro período, entre os dias 14 até o dia 18 de novembro, a chuva já vai voltar a perder intensidade. Agora, os acumulados já começam a ser menores novamente. Acumulados que não devem passar de 5 milímetros na região de Campo Alegre de Lourdes. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva um pouco mais forte na região de Campo Alegre de Lourdes. Só que essa chuva mais forte, ela não vai ser duradoura. Então, no decorrer dos períodos seguintes, a chuva já vai voltar a perder intensidade. Mas mesmo assim, já traz cenários mais otimistas para o plantio do milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada a você, Rogério, também pela participação. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Durante a Semana Internacional do Café, que aconteceu no fim do mês de outubro em Belo Horizonte, foram apresentados os resultados da Pesquisa Cafeira 2017 do Café Point, que teve como objetivo traçar um perfil bem fiel do que aconteceu nesta última safra do grão no Brasil. Mais de 300 cafeicultores participaram desta pesquisa, respondendo ao questionário online. Entre os destaques dessa apresentação feita durante essa semana, um grande fator foram as queixas dos cafeicultores ao longo deste último ciclo 2016-2017. Entre as principais citadas foram a broca do café, a falta de chuvas e os grãos miúdos que foram colhidos neste último ciclo. Estas foram as queixas, portanto, mais recorrentes dos cafeicultores que participaram da pesquisa deste último ano. A que chamou mais atenção foi a alta incidência da broca do café no Brasil neste último ciclo. De todos os participantes desta pesquisa, a infestação no Cerrado Mineiro indicou que 83% dos cafezais tiveram, portanto, a presença da broca do café, essa praga que traz muito prejuízo à produção cafeeira. E na região produtora de São Paulo, a incidência ficou em 53%. Segundo os especialistas, esse índice elevado de broca do café no Brasil e esse crescimento tem a ver com o aumento da colheita mecanizada, uma vez que ela não retira todos os grãos remanescentes das plantas e também do chão dessas lavouras, permitindo, portanto, com que a praga, esse inseto, permaneça dentro dos grãos, já que ele se alimenta dos grãos, e assim fique na lavoura, podendo afetar a futura safra. Olha, a incidência de broca do café no Brasil vem crescendo nos últimos anos, desde que em 2013 o principal produto, insumo agrícola, que era utilizado para fazer o combate da broca do café foi proibido no Brasil por ser muito tóxico. Sobre este assunto e outros destaques do setor cafeiro também, eu converso agora ao vivo com Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, renomado no setor cafeiro do Brasil, sobre este assunto. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando ao vivo no Canal do Boi. Eu citava a respeito da broca do café, que tem uma incidência alta no Brasil neste último ano. Esse tem sido uma preocupação muito forte hoje em dia da cafeicultura nacional, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Cresceu muito a incidência de broca no Brasil. Bom, não estamos tendo... e menos eficientes. Além de que o modo de aplicá-lo é diferente também. Isso fez com que o cafeicultor se descuidasse um pouco nesse ano e a broca aumentou. O fato da colheita mecânica dar uma incidência maior
é justamente porque ficam alguns grãos que servem de hospedeiros de um ano para o outro. A verdade é que isso complicou muito. Infelizmente, não tivemos as melhores condições de manter essa entrevista de maneira online. Desculpas ao Eduardo, mas já a gente tenta retomar esse contato. Bom, em relação à broca do café, então, o que o cafeicultor brasileiro tem feito para buscar uma solução nessa incidência que cresceu muito nos últimos anos, tem a ver com as ações mais recentes. No mês de outubro foi lançado no Cerrado Mineiro uma campanha de combate à broca do café. E uma das principais ações é conscientizar o cafeicultor brasileiro para que faça uma colheita minuciosa, não deixando para trás nenhum grão, nem no pé de café e nem no chão, impedindo, portanto, com que a praga possa ficar viva nessa lavoura. Esse período tem sido chamado de vazio sanitário do café, portanto, uma medida que está sendo adotada pelo setor produtivo do grão como uma ferramenta para combater esse mal na cultura nacional. E o assunto agora segue sendo café, mas a gente fala do futuro do grão no Brasil, a safra 2018. Olha, essa futura temporada estava sendo esperada como ser uma positiva. Boa produção para o Brasil no ano que vem, uma vez que 2018 é ano de bienalidade positiva para a variedade arábica. Porém, já há algum tempo, o setor produtivo e todos os envolvidos com a cadeia do café já estão desacreditados desta informação. O clima não tem sido favorável à produção brasileira do grão e isso já traz bem para baixo a esperança de uma safra volumosa no ano que vem. Tanto é que a cooperativa Coxupé, que atua na região do Cerrado e Sul Mineiro e também parte de São Paulo, já diz que o clima seco e quente dos últimos períodos no principal cinturão cafeiro do Brasil já prenuncia que a safra 2018 está com a produtividade comprometida. Bom, o que aconteceu foi que as chuvas que chegaram em certo volume significativo no fim de setembro e início de outubro induziram a principal florada da temporada 2018 do grão. Mas de lá para cá, essas precipitações voltaram a recuar, ou seja, não deu chuva suficiente para garantir que os botões florais que surgiram depois dessa florada, induzida pela chuva forte, se mantivessem sadios nas lavouras. A gente traz agora em destaque o que os especialistas da Coxupé falam que os efeitos desse clima seco e quente pode ter na florada do Brasil. A estrutura do botão floral fica comprometida com esse clima adverso. A formação das flores ficam anormais, o índice de pegamento é reduzido e a queda dos chumbinhos também pode ser provocada por conta desse clima mais seco. Em algumas regiões onde houve a florada, a chuva não foi nem suficiente para que ela viesse de maneira intensa, fazendo com que o florescimento atingisse apenas 20% do seu potencial. E a preocupação para essa futura safra do grão continua. A cooperativa Coxupé ainda diz que é cedo para estimar um tamanho da safra 2018 do grão, mas de que ela vai ser menor do que o esperado, isso já se confirma.
Mais uma rede varejista de supermercado lançou a iniciativa de venda de alimentos de qualidade que estão fora do padrão tradicional estético de comercialização. A rede declara, ao todo, o programa Únicos, que contempla mais de 10 tipos de frutas e legumes, com descontos a partir de 30%. A fase de implantação, o Programas Únicos, está disponível inicialmente em 2 hipermercados na capital paulista. Na última semana de outubro, os preços do mamão Formosa subiram em todas as regiões produtoras, principalmente no estado do Espírito Santo, onde o preço triplicou mais de 187%. Nas demais regiões, a oferta deve diminuir de forma mais expressiva neste início de novembro. Em São Paulo, a fruta teve média de R$ 18,00 a caixa de 13 quilos, tendo uma alta de 3%. Na região de Fraiburgo, Santa Catarina, as cotações da maçã está cotada R$ 54,23 a caixa de 18 quilos. Essa foi a quarta maior alta para o mês de outubro. A oferta da variedade diminuiu ainda mais entre os dias 23 a 27 de outubro. As importações para o final de ano podem limitar as altas da variedade. Algumas empresas já começaram a comprar maçãs de outros países, como Portugal, França e Chile. A crise hídrica nas regiões brasileiras produtoras de melão tem afetado o calibre da fruta, resultando em maior volume de miúdos. Em São Paulo, o melão amarelo dos tipos 11 e 12 foi vendido por R$ 18,00 a caixa de 13 quilos, tendo um recuo de 13%. A oferta de mandioca segue baixa em todas as regiões produtoras. Isso deve-se ao adiamento da colheita de raízes mais novas. As chuvas dos últimos dias dificultaram o avanço do trabalho no campo. Na última semana de outubro, o preço médio a prazo para a tonelada de mandioca posta fecularia foi cotado a R$ 635,02, alta de 1,3%. Essa é a 8ª alta consecutiva da semana. A Agricultura BR volta a falar sobre o setor cafeeiro do Brasil agora. Há pouco comentávamos sobre a incidência de broca do café que cresceu no Brasil nos últimos anos, desde que o principal produto utilizado para fazer o controle da praga foi banido do Brasil em 2013 por ser muito tóxico. Sobre este assunto e sobre outros destaques da cafeicultura nacional e internacional, eu converso com o Eduardo Carvalhais, ele que é do Escritório Carvalhais, renomado no setor cafeeiro do Brasil. A gente retoma a entrevista, há pouco tivemos um certo probleminha técnico, mas já estamos ao vivo aqui de volta. Eduardo, obrigada pela atenção. Voltando então ao assunto da broca do café, esse tem sido um grande problema para a cafeicultura nos últimos anos, não é? Pois sim, o problema é grande, nós sentimos mais nessa safra. Isso foi, primeiro, pela proibição do Indosulfan. Os novos defensivos são menos eficientes, de aplicação diferente, e isso tem dificultado muito o trabalho do cafeicultor até ele aprender. A outra coisa é que os novos defensivos são muito mais caros que o Indosulfan. Você junta isso com o preço do café, que não é compensador para o cafeicultor, está o quadro aí armado. E os locais que tem a colheita mecanizada ainda é mais grave, porque sempre sobram frutos no pé de uma safra para outra e ficam hospedando essa praga para a safra seguinte. Nós estamos muito apreensivos para saber o que vai acontecer com a safra brasileira 2018. Agora, a incidência é grande e varia de região para região. Tem sido feita uma campanha nos últimos dias, últimas semanas, entre o setor cafeeiro para combater a broca do café, né? Em outubro foi lançada essa campanha, criando como se fosse um período de vazio sanitário do grão para conscientizar o cafeicultor para fazer essa colheita de maneira bem minuciosa. O senhor acredita que a adesão dos cafeicultores pode resultar em um dado positivo para o Brasil? Não, os cafeicultores têm todo o interesse em combater a broca e erradicar a broca. Só que não é fácil fazer isso de um ano para o outro, principalmente, como eu disse, com um produto tão mais caro e com os preços do café sendo comprimidos na Bolsa de Nova York. É uma equação que não fecha. Mas os cafeicultores estão trabalhando e eles vão procurar sim derrubar
a quantidade de broca para a próxima safra. Vamos ver se eles conseguem, não? Isso vai variar de região para região. Agora, preços melhores para o café ajudaria bastante que isso acontecesse. O senhor comentava há pouco sobre a ineficiência dos atuais produtos no mercado, né? Um dado dessa pesquisa cafeeira de 2017, feito pelo Café Point, comprova isso, né? Que 70% dos cafeicultores que responderam à pesquisa fazem uso de defensivos, mas ali o índice de broca foi ainda muito elevado. O setor cafeeiro aguarda do Ministério da Agricultura e de outros órgãos competentes a permissão de novos produtos no mercado? Tem a previsão de alguma chegada? Eu não estou informado disso. Eles estão pedindo, estão também vendo como é que aplicam esses novos defensivos, porque esses defensivos têm que ser aplicados mais cedo. O outro podia ser aplicado após o aparecimento da broca, esse é diferente. Os agrônomos estão orientando os cafeicultores, mas é um problema sério. Eu acho que não vai estar terminado para a próxima safra, não. Ainda vai ser uma safra de ciclo alto. Vamos ver o que acontece. Eles estão aprendendo a manipular esse novo defensivo, fora esse fato de ele não ser tão eficiente quanto o endosulfano. Tá certo. Falando então a respeito da safra 2018, né? Tem já esse problema da alta incidência de broca nesse último ano, preocupação já para o ano que vem. O clima também não tem sido nada bom, né, Eduardo? Esse é o terceiro ano seguido de problemas climáticos. Esses problemas climáticos têm se repetido. Não é só a falta de chuva, é constante isso, mas temperaturas mais altas, fora de hora, temperaturas à noite não caindo como caía antes. Tudo isso tem ajudado, tem contribuído para que as nossas safras tenham tido problema no tamanho. Os cafeicultores continuam reclamando disso, as chuvas chegaram atrasadas esse ano, isso vai influir na safra que vem. Agora está chovendo com mais regularidade em boa parte das regiões, não são todas. Vamos torcer que isso continue. Nós temos que torcer para que chova bastante até dezembro e depois janeiro e fevereiro, quando os frutos crescem na árvore, né? Só depois disso é que nós vamos ter ideia de qual vai ser o tamanho da safra 2018 brasileira. Agora, aquilo que falavam há 6 meses atrás, uma safra recorde, somente os compradores acenavam com essa possibilidade posterior, isso está abandonado. Não há quem acredite que a safra 2018 vai ser recorde. Se chover bem, nós vamos ter uma boa safra de ciclo alto, mas que, como nós não temos mais estoques de café, eles foram esgotados nos últimos anos, a situação vai continuar apertada, apesar da safra 2018 ser de ciclo alto, se tudo correr bem. Se não correr bem, então, eu não sei o que acontece. Bom, as notícias para campo ainda são bastante incertas, né? Vamos falar um pouquinho sobre consumo global de café. Recentemente foram divulgadas notícias a respeito do aumento do consumo em países que são tradicionais consumidores de chá. A China, por exemplo, triplicou o seu consumo da bebida, do café, nos últimos 6 anos. Inglaterra tem também a previsão de alcançar, ultrapassar o chá daqui a 5 anos, se não me engano. E também no Japão parece que já está equiparado. O que isso significa para o mercado cafeeiro que exporta o grão como o Brasil? Bom, o consumo mundial de café vem crescendo, e aqui no Brasil, que é o segundo maior consumidor do mundo e o maior comprador de café brasileiro, o maior cliente do café brasileiro é o Brasil, né? O consumo também vem crescendo de um modo consistente aqui no Brasil. Agora, na Ásia toda, que nós estamos com grande esperança no momento. Todos os países que têm o hábito cultural de tomar chá, o consumo de café vem crescendo com a urbanização e com jovens, desde que entrou o café expresso e o café gourmet com mais charme na bebida café. Isso aconteceu na Inglaterra, e a previsão dos próprios ingleses é que em 2021 o consumo de café ultrapasse o consumo de chá. Aconteceu no Japão. O Japão já é o quarto maior cliente de compra de café do Brasil. Acontece no momento uma febre de consumo na Coreia do Sul, principalmente na capital, Seul, e nós estamos vendo esses números alentadores, tanto na China, e agora começa na Índia também. A China vem crescendo, ainda é pequeno perto do tamanho da população, mas essa urbanização grande que houve com a população chinesa indo para as grandes cidades, para as novas cidades, o crescimento da renda média, o crescimento da classe média chinesa vem fazendo com que o café seja consumido. Como acontece em todo novo consumidor, eles começam pelo solúvel. Nós brincamos que o solúvel é o nosso fuzileiro naval, ele desembarca na frente. É fácil você fazer o solúvel, é misturar
o café na água, como eles fazem para o chá, e à medida que eles vão gostando do café, eles vão substituindo pelo café torrado e o café expresso. Isso vai levar alguns anos, mas vem crescendo no modo bastante entusiasmante até. Os dois maiores players de café do mundo, a Starbucks e a Nestlé, já estão lá dentro com muita força. A Starbucks já tem 2.800 lojas na China e está criando 500 novas lojas por ano, o que mostra como eles acreditam no mercado chinês. Interessante, Eduardo. E como que isso pode impactar nos preços do café lá fora e também no Brasil? Isso vai depender muito da produção. Infelizmente, nós não temos nenhuma política no Brasil como o maior produtor, maior exportador de café do mundo que defenda o preço do café verde. Nós dependemos só da oferta e procura e o consumo crescendo é bom. Nós vamos ter novos mercados. Como nós somos o maior produtor e exportador, num ano normal, nós temos 35% a 37% do consumo mundial de café, incluindo do Brasil, já é de café brasileiro. Então, espero que uma boa fatia desse mercado chinês, desse mercado coreano, fique também na mão do Brasil. Para a gente finalizar, Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece atualmente no cenário de preços do café no Brasil, né? O setor está bastante achatado, os valores estão muito baixos, custo de produção elevado. O que o escritório Carvalhais, que está completando agora 80 anos já de boletins, parabéns a vocês, deve destacar nesse próximo boletim? Olha, isso preocupa, essa questão de preço que preocupa bastante, porque com a evolução tecnológica nas comunicações e com a inteligência artificial, os programas que controlam a Bolsa de Nova York, esses grandes players na Bolsa de Nova York, que é a formadora de preço do mercado físico, vem mudando, eles mudam e esses grandes fundos de investimento têm um controle cada vez maior. E eles olham só para o curto prazo, enquanto o cafeicultor, o produtor de café, tem que olhar 3, 4 anos à frente. Ele tem que tomar decisões agora, se planta mais café, como é que ele vai cuidar, se vai investir em maquinário, se ele vai investir em novos terreiros. E é impossível dele visualizar o que vai acontecer à frente com uma bolsa que está preocupada com o que vai acontecer no final desse mês ou no máximo no final do mês que vem. Nós vamos ter que parar, repensar na política de preço de café e adotar novos procedimentos. Agora, isso é fácil de falar numa conversa como essa, mas é muito difícil mudar uma prática que tem mais de 100 anos, ou seja, mais de 100 anos que a formadora de preço para o café no mercado físico é a Bolsa de Nova York. O caminho é longo, né? Mas a gente acredita que o mercado tenha essa outra visão, né? E torce para isso. O cafeicultor brasileiro tem que acreditar, como nós somos primeiro mundo na produção de café, a nossa qualidade vem crescendo a olhos vistos nos últimos 25 anos, nós estamos crescendo muito no mercado de café gourmet, nós já somos considerados também o maior exportador de café gourmet do mundo. O nosso mercado interno está se sofisticando, as cápsulas crescem aqui dentro também, as cafeterias aumentam de número, como acontece no resto do mundo. Portanto, é bom que o cafeicultor acredite e invista não só no aumento de produção, mas principalmente cada vez mais na melhoria de qualidade, sempre olhando para a parte de custos, porque a competição no mundo é muito grande. Né? Eduardo, muito obrigada pela sua atenção aqui com a Agricultura BR e o Canal do Boi. E mais uma vez, parabéns aos 80 anos do Escritório Carvalhais. Muito obrigado. E a gente segue falando de café, então. Vamos acompanhar com o Fabiano agora como que o mercado do café arábica em Nova York se comporta nesta sexta-feira. Trazemos essa referência, então, agora para o café arábica, lembrando que essa discussão, esse posicionamento do Eduardo Carvalhais em torno do café negociado em Nova York, como ele influencia os negócios no Brasil, é uma discussão já, de certo modo, antiga e que precisa ter outras referências, porque senão o mercado brasileiro, o cafeicultor brasileiro sempre fica à mercê dos investidores. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora. Veja que temos queda forte. Essa queda forte, de certo modo, reflete a alta forte igualmente para a moeda americana aqui no Brasil. Olha só, posição de dezembro vem a $1,23 a libra peso, queda de 2,25%. Março, $1,27 a libra peso, com recuo de 2,11%. E maio, $1,29 a libra peso, com queda de 2,8%. Posição de julho vem a $1,31 a libra peso, vai perdendo também aqui 2,02%.
nesse momento as posições. O que acontece com esse mercado agora? Temos esse recuo aqui por conta do café no Brasil, vai perdendo também por conta do dólar comercial. O dólar comercial ele vai subindo forte aqui no país, vai subindo forte. Com isso, os investidores acreditam que tem mesmo, né, na conversão em reais, sobe o valor do café. Com isso, eles compensam dando pressão negativa nos negócios por lá e estabiliza o valor pago ao cafeicultor nacional. É uma situação de mercado, mas que normalmente acaba fazendo um certo mal para o cafeicultor que tem esse café a vender no país. Bom, e nós vamos agora para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente traz todos os destaques sobre como estão as atividades agrícolas na Argentina. Voltamos já. O plantio da safra 2017-18 de milho na Argentina caminha de maneira bastante pausada. Nesta última semana avançou apenas 1 ponto percentual, segundo o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Veja comigo na tela, aqui na data do dia 19 de outubro, a área plantada alcançava 27,7%. No dia 26 de outubro, ela subia para 32,8% e nesta última quinta, 2 de novembro, saltou apenas 1 ponto percentual, chegando aos 33,9%. Ritmo do plantio por lá ainda, portanto, anda bastante devagar. A área a ser semeada com milho na Argentina neste novo ciclo cresce 300 mil hectares em relação ao espaço destinado ao cereal no ciclo 16-17 e marca a terceira safra seguida de elevação. No acumulado dos últimos 3 anos, o crescimento na área destinada ao cereal na Argentina é de quase 60%. Sai de 3 milhões e 400 mil hectares no ciclo 14-15, vai para 3 milhões e 800 no 15-16, alcança 5 milhões e 100 mil na temporada passada e nesta nova, 2017-18, tem a previsão de ocupar 5 milhões e 400 mil hectares. A área com cereal vem crescendo de maneira expressiva, sim, no país vizinho nos últimos anos, desde que o presidente Maurício Macri zerou a alíquota de exportação do cereal. Por aqui o destaque é a previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vem a situação climática para quem está produzindo, para quem está com área de cultivo já com certo adiantado e esperando chuvas. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Durante o final de semana, as instabilidades vão avançar para o centro do país. O responsável por esse avanço das instabilidades vai ser uma frente fria, que segue agora ainda na região sul, pela costa, e vai conseguir avançar também pela costa da região sudeste. Vai trazer nos próximos 5 dias previsão de chuvas fortes aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Acumulados de 50 até 70 milímetros é que podem ocorrer entre o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e também o interior do estado de São Paulo. E com essa frente fria avançando agora, a região sul vai acabar mantendo o tempo mais seco. Pancadas muito fracas e também isoladas ocorrem entre o estado gaúcho e o estado catarinense. Acumulados que não vão passar de 15 milímetros. Já na região norte, pancadas ainda expressivas e também abrangentes, que acabam alcançando o interior do Nordeste. A chuva mais forte ainda vai ficar restrita entre o estado do Amazonas, Roraima, o estado do Tocantins também pode receber acumulados de até 30 milímetros, enquanto que o estado da Bahia não deve receber mais do que 15 milímetros nos próximos 5 dias. Então, no decorrer deste final de semana, as instabilidades vão conseguir avançar para o centro do país e trazer chuva mais abrangente e também regularização das chuvas em grande parte da região sudeste e também centro-oeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana, obrigada. Por aqui a gente fala agora sobre trigo e destaque nacional e também internacional. No sul do Brasil, a colheita do cereal pôde avançar um pouco mais tranquila nestes últimos dias no estado gaúcho, com o tempo pouco menos chuvoso. De acordo com a Emater Gaúcha, a colheita alcançou agora 35% da área total prevista, que foi semeada neste último ciclo. O rendimento médio das lavouras, ele varia muito de área para área e a qualidade é ruim deste cereal colhido. O clima foi bastante desfavorável à safra de trigo brasileira este ano e os resultados aparecem no campo.
Enquanto isso, na Argentina, a colheita do cereal avança ainda de maneira bastante lenta, mas o rendimento médio das lavouras registra alguma melhora de semana a semana. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida na Argentina passou de 2,8% do dia 26 de outubro para 3,5% nesta última quinta-feira, dia 2 de novembro. O rendimento médio observado nestes primeiros lotes de trigo colhido no país mostra uma melhora, então, de semana para outra. Na semana encerrada no dia 26 de outubro, cada hectare estava rendendo, em média, 18,83 sacas. Já nesta última quinta, 2 de novembro, melhora no rendimento, vindo para 21,83 sacas por hectare. A expectativa de produção de trigo na Argentina neste ciclo é de 17 milhões de toneladas. Vamos saber como é que vem o mercado internacional do trigo agora. Rapidamente, Bolsa de Chicago em destaque no Agricultura BR. Movimento de estabilidade por lá. Posição de dezembro, 4 dólares 26 centos o bushel. Março a 4 dólares 44 centes, totalmente estável. Maio a 4,57. Julho vem a 4 dólares 71 centes por bushel, aí com uma queda de 0,10%. Hoje, tendência à estabilidade para os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E no próximo bloco a gente volta a falar de soja. Vamos saber como está andando a safra argentina. E você vai ter as últimas informações a respeito do mercado internacional da soja e também os elementos que impactam diretamente na formação de preço no Brasil. Nós voltamos já. As boas condições climáticas na Argentina dos últimos dias permitiram um avanço significativo no plantio da nova safra de soja do país. O avanço semanal foi de 5,4 pontos percentuais, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Com isso, o avanço sai de uma área plantada no dia 26 de outubro de 1,8% para alcançar 7,2% nesta última quinta-feira, dia 2 de novembro. O ritmo, ele se mostra à frente do que o país havia notado nessa mesma época do ano passado. No ciclo 2016-2017, a área plantada na data 2 de novembro chegava aos 5,2%. Este ano, portanto, tem 2 pontos percentuais à frente das atividades de semeadura. A expectativa é plantar 18 milhões e 100 mil hectares e a previsão é de que cerca de 1 milhão já esteja implantado nos campos. A condição hídrica das áreas produtoras de soja da Argentina ainda varia bastante. Algumas transitam entre condição ótima até adequada, outras têm excesso hídrico e algumas outras ainda falta chuva. De acordo com a previsão meteorológica, há previsão do retorno das chuvas na Argentina nos próximos dias, até de maneira intensa. Isso vai beneficiar as áreas que estão com déficit hídrico. Minutos finais do Agricultura BR, destaque agora para a soja negociada em Chicago, soja que por lá vai sendo impactada pelos negócios de comercialização da oleaginosa norte-americana, mas aqui do Brasil também. O mercado segue muito aquecido no Brasil, o que significa que não há o volume de compras nos Estados Unidos poderia ser maior se o Brasil não estivesse vendendo tanta soja ainda. Isso acaba influenciando nos negócios com soja em Chicago. Neste momento, perdas mais fortes, em torno de 1% nas posições. Novembro recua 0,96%. Vem para 9 dólares 79 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares 88 centes o bushel, com queda de 1,07%. Março perde o piso de 10 dólares, agora vem a 9,99. E maio, 10 dólares 8 centes por bushel, também perdendo 1%. Posições em queda, agora um pouco mais expressiva com soja em Chicago.
Vamos agora saber do dólar comercial no Brasil, que no início dessa edição vinha a R$ 3,31. A cotação continua e a alta se eleva. Momentos subindo 1,59%, 1,65% agora, e o dólar já chega aos R$ 3,32 no Brasil. Certamente essa alta da moeda norte-americana no país traz nova janela de oportunidades para a comercialização da soja e também de outros produtos exportáveis. Mais destaque sobre o câmbio e outros negócios do agronegócio nacional você acompanha nas próximas edições. Esta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.